Abra sua Bíblia comigo, lá na carta de Paulo a Tito. Carta a Tito. Tito está lá no finalzinho da Bíblia. Você vai passar lá Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, e aí chega em Tito. Ou seja, se você for lá em Apocalipse, aí você volta, né? Apocalipse, Judas, 3º, 2º, 1 João, 2º, 1 Pedro, 1 Pedro, aí você vai passar, 1 Pedro, você vai passar Tiago, Hebreus, eu acho que eu inverti aqui, e aí logo pertinho ali está a carta a Tito, antes da carta de Filemão, Tiago, Hebreus, Filemão, Tito, capítulo de número 2, carta a Tito, está lá quase no finalzinho da Bíblia, carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do versículo de número 11, essa palavra é uma palavra que precisa ser constantemente reavivada nos nossos corações. É algo que, quando Paulo escreveu a Tito, pedindo para que ele insistisse com a igreja a qual ele foi enviada, Paulo orienta Tito, pedindo para ele: olha, Tito, seja constante, seja firme, sabe, seja insistente nisso que você vai falar, porque nós vamos falar hoje sobre a nossa firmeza, sobre estarmos firmes na esperança da volta de Jesus, sobre estarmos firmes na esperança da volta de Jesus. Tito capítulo 2, carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, você pode acompanhar aqui, versículo de número 11, a palavra do Senhor nos diz assim: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente. Versículo 13. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Olha só que interessante. Cristo veio para nos purificar, nos redimir e para fazer de nós um povo todo seu, exclusivamente dele, um povo zeloso e de boas obras. Amém? É essa igreja que Jesus vem para buscar nos últimos tempos. E o que Paulo vem nos falando cabe muito a nós para os nossos dias, porque nós vivemos tempos de incerteza, tempo de crise, de instabilidade, onde as pessoas buscam segurança em dinheiro, política, ciência ou prazeres, mas em toda a sua busca, em todo o seu empenho para encontrar a segurança, eles continuam vazios. Eles não encontram aquilo que estão buscando, onde estão buscando. Não encontram a paz, não encontram a alegria, não encontram, sabe, nós vemos tantas pessoas correndo de um lado para o outro, tentando encontrar realização, satisfação, tentando encontrar a vida, encontrar a direção para a sua vida, mas não consegue. E aqui na carta de Paulo a Tito, dos versículos 11 ao 14, do capítulo 2 de Tito, Paulo vem exortando justamente sobre isso, sobre o lugar aonde nós possamos encontrar essa esperança, porque nós cristãos temos uma âncora firme. Nós que temos a nossa vida em Deus, nós temos um lugar de segurança para as nossas almas. Nós não precisamos estar
angustiados, aflitos por causa das crises ou das instabilidades do mundo. Porque as crises e as instabilidades, para aquele que conhece a palavra de Deus, é algo já esperado. É algo que a Bíblia já nos fala sobre os dias finais, que acontecerá. Algo que virá sobre os nossos tempos. E quanto mais nós vemos essas situações acontecerem, mais alerta nós temos que estar de que a promessa de Deus está para se cumprir nos nossos dias e na nossa vida. Precisamos estar atentos quanto a isso, quanto ao cumprimento dessa esperança. Nós cristãos temos uma âncora firme para a nossa alma, a bendita esperança do retorno de Jesus Cristo. Para a igreja de Cristo, todas as situações que acontecem à nossa volta são situações que não nos abalam. Por quê? Quando nós vemos Apocalipse, nós vamos ver João descrevendo situações terríveis de batalhas e combates, aonde inimigos poderosos se levantam contra os escolhidos de Deus, mas no final de toda a história, Jesus garante a vitória para a sua igreja. A vitória da igreja está garantida em Cristo Jesus. Então, nessa promessa da vinda de Jesus, nós temos uma firme esperança. Essa esperança não é uma fantasia, mas é uma certeza real, é o garantido por Cristo, que molda a nossa fé, nossa conduta e nos faz que possamos viver, nos leva a viver isso, essa esperança viva. E Paulo, escrevendo a Tito, ele vem escrevendo justamente nesse contexto, sobre uma sociedade corrupta, enganosa, para ensinar que a graça que salva também transforma e nos mantém firme até a volta de Cristo. A graça de Cristo que nos salva, ela também nos transforma e mantém firmes até a volta de Cristo. E aí Paulo começa dizendo no versículo 11, Ele diz assim: pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Não foi apenas para alguns, a graça de Deus se manifestou. De que forma? De forma salvadora para todas. A graça não é uma teoria, mas é uma pessoa, é Jesus Cristo. Quando a Bíblia está falando da graça, está falando da revelação da pessoa bendita de Jesus. É aquilo que falamos domingo passado, do encontro de Paulo a caminho de Damasco, com Jesus Cristo, quando aquela luz brilha na vida de Paulo, no caminho que Paulo estava percorrendo, e ali Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus fala: eu sou Jesus, a quem tu persegue. E ali a vida de Paulo é transformada, a graça de Deus é revelada a um homem sanguíneo, a um homem terrivelmente cruel na sua intenção de preservar, no seu zelo pela lei de Deus, que era capaz de massacrar pessoas que contradiziam a sua fé. E ali ele tem a sua vida transformada por causa da revelação de Jesus, que é a graça de Deus, a graça de Deus. E Paulo está escrevendo, esse mesmo Paulo que teve um encontro com Jesus, escrevendo a Tito, ele fala que essa graça de Deus se manifestou. Essa graça de Deus foi manifesta, Jesus foi revelado. E o que ele trouxe? Ele trouxe salvação a todos os homens. Trouxe salvação para mim e para você. Trouxe a oportunidade para mim e para você de vivermos uma nova vida. Jesus Cristo nos foi revelado. Jesus Cristo foi colocado nas nossas vidas como uma esperança de uma nova vida. Sim ou não? Não é isso que você tem no seu coração? Quando você ouve falar de Jesus, quando você lê as Escrituras Sagradas a respeito de Cristo, não é uma esperança de vida, não surge no seu coração uma esperança de futuro, uma esperança de uma nova vida, uma esperança de transformação? No mínimo é isso que deveria causar nos nossos corações. Quando lemos as Escrituras Sagradas, quando vemos as mensagens a respeito de Cristo Jesus, quando ouvimos falar de Jesus, era algo que deveria causar nos nossos corações uma viva
esperança de uma saída, de uma resposta, de uma solução, de uma nova vida, porque é isso que ele veio trazer para nós, queridos. E Paulo está dizendo isso foi manifesto a todos os homens. Essa graça, Jesus Cristo, essa graça é universal, alcança ricos, pobres, homens e mulheres, jovens e idosos, não tem distinção para pessoas exclusivas. Não há uma restrição de idade, de classe social, sabe, de etnia, de idade. Não há distinção de homens ou mulheres. É para todos aqueles que lhe abrem o coração para Ele. É para todos aqueles que se permite ser alcançado. Porque como diz na Escritura Sagrada, lá em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 3, vai dizer que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, a graça de Cristo, Jesus Cristo, a graça de Deus revelada para nós, ela está constantemente à porta do nosso coração, insistindo conosco, batendo para que nós abramos a porta. Sabe, queridos, constantemente Cristo está ali, batendo a porta do nosso coração. E a pergunta que eu te faço: você tem dado ouvido às batidas ao seu coração, ao chamado de Cristo para a sua vida? Você tem dado ouvido à voz salvífica dessa graça para permitir que ela entre para cear contigo e mudar a sua história? Porque ela está à porta de todos os corações. O Paulo vai nos dizer, isso é tão importante, tão sério, que Paulo vai nos dizer na carta aos Romanos, capítulo 1, que nós somos indesculpáveis diante de Deus. Porque se mesmo que nós não tivéssemos ouvido a homens falando de Jesus, a natureza revela Ele. A natureza testifica a respeito das grandezas e das maravilhas de Deus. A Bíblia vai dizer que somos indesculpáveis, porque essa graça nos é revelada, e essa graça ela é universal. Ela está disposta a todos nós, ela está aberta, está à nossa disposição. A diferença entre um homem e outro, entre uma pessoa e outra, é que uns abrem verdadeiramente o coração para essa maravilhosa graça, e outros, eles são resistentes a essa graça. E o perigo está em sermos resistentes a essa graça. E quando Paulo vem escrevendo essa carta a Tito, falando dessa maravilhosa graça, era justamente para que Tito insistisse, falando sobre isso. Ele diz no versículo 15, dizendo: fale essas coisas, exorte e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Não permita que alguém rejeite essa palavra que você está trazendo. E essa graça, ela é universal, ela está disposta, mas ela só é eficaz para quem crê e recebe pela fé. Nós precisamos dar ouvido a essa graça. Nós precisamos dar atenção à maravilhosa promessa que nos foi feita de uma vida eterna em Cristo Jesus. Nós precisamos abraçar as verdades do Evangelho por meio da fé, de uma forma que as nossas vidas possam ser transformadas por meio dessa palavra. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus que transforma a vida do homem. Mas esse Evangelho, ele tem tido poder transformador nas nossas vidas? Esse Evangelho, ele só tem o efeito transformador quando ele é recebido por meio da fé, quando acolhemos a boa semente que é lançada nas nossas vidas, permitindo que essa graça cause a transformação da qual nós buscamos. É o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo diz assim: pois pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo, isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus, a salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto nenhum de nós tem mérito nisso. E quantas vezes estamos querendo ter mérito na salvação? Quantas vezes estamos nos empenhando em boas obras, em boas ações, em vida de santidade pelo esforço, pelo empenho, pelas obras, pela dedicação, pelo esforço natural para alcançarmos o direito da salvação. O direito da salvação é por meio da graça. Você nunca alcançará e nunca terá mérito nisso. É somente Jesus quem nos concede. Nós só podemos acessá-la se nós cremos na obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. Se nós ouvimos
Ele batendo a porta do nosso coração e abrimos a nossa vida falando para Ele: Senhor, eu não mereço, mas eu aceito. Eu sei que eu não sou digno, sabe, nem de 0,5% ou 1/10 de 1% daquilo que o Senhor tem feito por mim, mas eu aceito porque o Senhor está me dando gratuitamente, liberalmente, o Senhor está nos concedendo. É o que Paulo está nos dizendo em Efésios 2:8. Ele fala: isso não vem de vocês, não adianta você se esforçar, não adianta o seu empenho, não. O nosso papel, queridos, é a nossa entrega, é o nosso coração aberto, é dizer: Senhor, eu já tentei de tudo, mas eu não consigo. O pecado, ele me domina, o mal, ele vem e me derruba, sabe, as tentações, as minhas, sabe, os meus maus desejos, os meus maus caminhos, meu coração inclinado para a carne, sabe, os meus vícios, sabe, as minhas fraquezas, eles me vencem, Senhor, me ajuda, porque eu sozinho não consigo. E de fato, querido, sozinho você não consegue. Se não for a graça de Deus, se não for o Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida, trabalhando nos nossos corações, de maneira nenhuma teremos uma vida transformada. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que nos deu o seu Espírito Santo, que promove em nós a obra de transformação, nos convence do pecado, da justiça, do juízo e nos leva a vivermos uma vida de santificação, uma vida pura e santa diante de Deus. O meu e o seu papel é buscarmos essa confiança firme em Cristo Jesus, é buscarmos permitir que as verdades do Evangelho entrem nos nossos corações e cause a verdadeira transformação em nós, com uma consciência, com algo vivo na nossa mente, que Cristo voltará para buscar quem? Versículo 14, a parte final: um povo todo seu, zeloso e de boas obras. É isso que Cristo vem buscar. Cristo não vem buscar aquele que todo domingo está na igreja, Cristo não vem buscar aquele que tem carteirinha de membro, sabe, da congregação X ou Y, Cristo não vem buscar, não, Cristo vem buscar aquele que é zeloso. Que zelo é esse? É o zelo de guardar a palavra, aquilo que o salmista declarou no Salmo 119, ele diz: a tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Como que o salmista venceu o pecado? Colocando a palavra escondida no coração. Como que eu coloco a palavra escondida no coração? Eu permito a palavra entrar na minha vida. Eu permito que essa graça manifesta por meio de Cristo Jesus tenha acesso ao meu coração. Eu dou liberdade para ela estar viva no meu coração, estar guardada dentro de mim. É aquilo que o salmista fala no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. É uma ação de desviar do mal. Mas além disso, diz assim: onde está a bem-aventurança? A bem-aventurança não está só no fato de você se desviar do mal. A bem-aventurança está em ter prazer na lei do Senhor, porque ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quer viver a obra transformadora de Cristo Jesus? Busque ter prazer na lei do Senhor, busque ter prazer na palavra do Senhor, busca ter prazer, alegria em aprender das coisas do Senhor, em absorver, em permitir Cristo operar a obra de transformação na sua vida. Sabe, queridos, nós precisamos encontrar essa alegria nos átrios do Senhor, na palavra do Senhor, no nosso tempo de comunhão, no nosso devocional, no nosso tempo de busca, de meditação da palavra de Deus. Sabe, temos alegria, porque a bem-aventurança está não só em se apartar do mal, porque aquele que tem prazer na lei do Senhor, automaticamente ele se desvia do mal. Ele não vai andar pelo caminho errado, ele não vai andar com más companhias. Mas não é só se desviar do mal, mas é ter prazer na lei do Senhor e nessa lei constantemente meditar nela. Porque se nós não meditarmos na lei do Senhor, o nosso coração se esfria da presença dele e nós nos desviamos, porque nos esquecemos das suas verdades e nos desviamos da sua palavra. Por isso, quando Deus falou para Josué, Josué capítulo 1, Deus fala para Josué ser forte e corajoso. Deus falou para Josué: Josué, medita nas palavras dessa lei de dia e de noite.
Não aparta as palavras desse livro da tua boca. Você vai pensar nela, você vai ler ela para ter na sua memória, e na sua boca ela vai estar constantemente. Para quê? Para que os caminhos de Josué fossem bem-sucedidos e em tudo Josué pudesse prosperar. Para que a graça de Deus manifesta na vida de Josué levasse a ele a alcançar a vitória. Isso é apenas o favor de Deus. O meu e o seu papel é abrir o coração para essa verdade e permitir essa verdade que permaneça em nós. Permaneça em nós e cause em nós a mudança, a transformação, a libertação da qual nós precisamos. E é só por meio da fé. Precisamos receber de coração aberto por meio da fé. A graça de Deus é a resposta definitiva ao caos do mundo e ao vazio da alma. Quantas vezes nos encontramos, sabe, com um buraco no nosso coração. E aí a gente faz um doce e não preenche, a gente assa uma carne e não realiza, a gente faz um macarrão, uma lasanha, uma pamonha ou qualquer outra coisa que a gente gosta, não satisfaz. A gente vai para um lugar onde tem música boa, pessoas agradáveis, não está bem. A gente vai, sabe, para um lugar bonito, onde tem belas paisagens, chega lá, não encontra realização, não encontra satisfação. A gente faz de tudo que a gente consegue imaginar que possa trazer prazer, mas não encontra a resposta para o vazio da nossa alma, porque é só a graça de Deus que vai preencher. Alguém já disse que o homem tem no seu coração um buraco do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. Não há outra coisa que te preenche. Sabe, você pode correr de um lado para o outro, batalhar, se esforçar, se empenhar, enquanto você não permitir que essa graça salvífica entre o seu coração, permeie a sua vida, para causar mudança no seu interior, você vai estar vazio de Deus. Você não vai ter a realização na sua vida. Porque quando a graça de Deus entra em nós, mesmo que nos falte tudo, nós estamos realizados por causa da presença dele em nós. É o que o salmista falou no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. No original está falando, ele não me faltará, ele estará comigo. E automaticamente, pelo fato de Deus estar conosco, nada também nos faltará. Nada também nos faltará, porque Ele cuidará de nós. É o que Ele diz, para não andarmos ansiosos com coisa alguma, porque Ele cuidaria de tudo para nós, traria tudo que nós precisássemos, cuidando das nossas vidas. Então, a graça de Deus é a resposta definitiva ao caos do mundo e ao vazio da alma. Sabe, a ciência está correndo de um lado para o outro para resolver a questão do aquecimento global. Eles estudam situações e circunstâncias, trabalham para controlar a emissão de gases e etc., porque é o buraco na camada de ozônio e tudo aquilo que eles pesquisaram e encontraram, mas eles nunca encontram resposta para solucionar, porque é consequência do pecado do homem. Se toda a humanidade se arrependesse e voltasse para Deus com o inteiro coração, tudo isso seria sanado, a natureza seria curada. Por que a terra já não produz da mesma forma como produzia antigamente? Porque o pecado da humanidade tem se multiplicado. Quando Adão estava no jardim, a terra produzia naturalmente. Adão só tinha que cuidar do jardim. Adão não plantou o jardim, foi Deus que plantou o jardim para o homem. Mas quando Adão pecou, Deus o expulsou do jardim e falou: a terra é amaldiçoada por tua causa, por causa do teu pecado, e agora com o suor do seu rosto você vai colher dela, e ela vai produzir espinhos e abrolhos por causa do seu pecado. Então a solução para todo o caos da humanidade está na graça de Deus. Está na graça de Deus, queridos. A solução para o caos da sua casa, a solução para o caos da sua mente, a solução para o caos do seu coração está na graça de Cristo. É só você abrir o seu coração para Ele, que Ele está insistentemente batendo a porta e pedindo para você: abra, porque eu quero entrar, eu quero estar com você, eu quero mudar a sua história. Mas temos dado ouvido para a sua voz? Temos permitido Ele verdadeiramente entrar e causar mudança nas nossas vidas? É a graça de Deus a salvação. Não podemos tentar merecer de forma alguma o favor de Deus. A graça de Deus é o suficiente para nós. Como Paulo falou, né? A tua graça me basta. A tua graça me basta. E o que a graça começou,
ela também completa. O que a graça começou, ela também completa. Que às vezes a graça já começou a iluminar os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Nós entendemos que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Nós entendemos que o melhor para nós é servirmos a Ele, mas pelo fato de nós estarmos ainda resistentes à voz de Deus, não estarmos permitindo Ele completar a obra, nós ainda não estamos desfrutando a totalidade daquilo que Ele está fazendo em nós. Mas a graça de Deus, ela é o suficiente para completar a obra que já foi começada. E como Paulo diz aqui no versículo 11, pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a quem? A todos os homens. A porta da salvação está aberta para todos, indistintamente. Paulo nos ensina isso. Agora, Paulo também nos diz no versículo 12, ela nos ensina o quê? Ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente. A graça de Deus, ela é como um professor nos dando lição de vida. Ela vai nos educar para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, possamos viver no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. A graça não apenas nos salva do inferno, mas nos ensina a viver. Qual é o modo de vida que eu e você precisamos viver para agradarmos a Cristo? A graça de Deus vai nos ensinar. Se nós permitirmos essa maravilhosa graça entrar nos nossos corações, nós não precisaríamos de homens nos apontando leis, regras, princípios, preceitos, falando, olha, isso pode, aquilo não pode. Não, nós não precisaremos, porque a graça de Deus nos nossos corações nos convencerá do que é certo e do que é errado, do que é justo, do que é injusto, do que é santo, do que é profano, das verdades de Deus. A graça de Deus nos nossos corações. Sabe, querido, às vezes nós somos relutantes à obra de Deus porque não tem ninguém ali no nosso pé. Ô irmão, peraí irmão, você não é crente não? Vai fazer isso? Está errado. Não tem ninguém no nosso pé. E aí nós nos sentimos, sabe, numa falsa liberdade, enquanto a graça de Deus está insistindo nos nossos corações que aquilo é errado, que não faz bem para as nossas vidas, que não é a vontade de Deus para nós. Mas como o pastor não está perto, como não tem nenhum irmão por perto, sabe? Outro dia eu estava conversando com alguém, e aí eu lembrei de uma história, não sei se é um fato ou simplesmente uma história criada, uma história, né? Que um pastor estava com vontade de tomar um traguinho de uma 51, daquela purinha branquinha, sabe? E aí, na cidade dele, ele é muito conhecido, e ele teve uma oportunidade de viajar para um lugar bem distante. Foi para um lugar muito longe, um lugar pequeno. E ali ele olhou para um lado e para o outro, viu que ninguém conhecia ele, e chegou no primeiro boteco mais derrubado, que tinha menos gente possível. Ele entrou e falou, me dá uma dose aí. Aí o camarada foi e colocou mais uma dose, ele falou, me dá mais uma, estou com sede hoje. Tá, colocou mais uma, e aí ele foi pagar, perguntou, quanto é? Aí o dono do bar falou, não, para pastor é de graça. Para pastor é de graça. Sabe, queridos, a graça de Deus era dessa forma. Às vezes nós estamos pensando que estamos escondidos dos olhos de todos, que ninguém está vendo, então nos tomamos da liberdade, nos sentimos da liberdade de pecarmos contra Deus. Mas a graça de Deus já nos está nos mostrando que aquilo é errado, porque os olhos de Deus estão sobre nós em qualquer lugar. Ele nos está vendo, e essa graça ela é poderosa, é o que Paulo está nos ensinando, essa carta a Tito dizendo, ela vai nos ensinar o quê? Vai nos ensinar a abandonar. É por isso que nós temos que abrir o coração para ela, porque aquilo que nós não conseguimos abandonar, a graça de Deus nos ensina a abandonar. Aquilo que nós não conseguimos viver de forma diferente, a graça de Cristo nos ensina a viver uma nova vida. Mas agora, a pergunta que eu já fiz e insisto nela, você tem permitido essa graça entrar no seu coração? Você tem permitido essa maravilhosa graça causar a mudança da qual você precisa? Por que nós somos indesculpáveis diante de Deus? Deus chega lá no céu, né, no dia do julgamento, no dia do juízo final,
e aí Deus vai te confrontar lá, bem, meu filho, por que você andou da maneira que você andou? Aí você vai dizer, bem, Deus, é que aquele pastor lá daquela casa de oração, sabe, ele não era um bom pastor, ele não ficava me ligando, ele não ia no meu trabalho, não ia na minha casa, não ficava lá, sabe, eu pecava, ele nem sabia, nem olhava para o meu pecado. Sabe o que Deus vai te falar? Mas tinha minha graça para te ensinar a viver de modo santo. Então não é o homem, porque de nada adianta você fazer porque eu estou falando para você fazer. Se não for de coração sincero, se não for uma rendição sincera, a primeira oportunidade que você tiver de transgredir a lei de Deus, você vai transgredir, porque você não vai estar diante dos olhos do homem. Por que nós pecamos? Porque nós não permitimos a graça de Deus nos ensinar a viver de forma piedosa, de forma justa. É o que Paulo está dizendo, ela nos ensina a abandonar. É abandono, é deixar para trás e não voltar mais para essas coisas. É andar em novidade de vida. A graça não apenas nos salva do inferno, mas nos ensina a viver. Ela nos chama a renunciarmos à impiedade, viver como Deus, como se Deus não existe. O homem ímpio, ele vive como se Deus não existe. Então ela nos ensina a renunciarmos à impiedade, ela nos ensina a abandonar as paixões mundanas, prazeres passageiros que não saciam. Ela nos ensina a viver de forma sábia, termos domínio próprio, sabe, de forma justa, correta com os outros e piamente correta com Deus. A graça de Deus, ela é poderosa para te ensinar de um modo que agrada a Deus. Porque às vezes nós olhamos para a palavra de Deus e pensamos, impossível andar em santidade. Olha o mundo que nós vivemos. Como que eu vou ser santo no mundo impuro desse, pecaminoso como esse, contaminado do jeito que está? No meu trabalho, prevaricação, pecado, injustiça para todo lado. No meu ciclo familiar, todo mundo, sabe? No meu ciclo de amizade, uma multidão. Nas escolas, na faculdade, piorou. O único lugar que é um pouquinho melhor, mas tem uns irmãos também na igreja que também, Jesus, está difícil de viver em santidade. Queridos, o que vai te ajudar a viver em santidade não são o meio que você convive, mas sim o quanto você permite dessa graça te ensinar. Porque ela vai te ensinar, é o que Paulo está dizendo aqui, ela te ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século de forma sóbria, justa e piedosamente. Por isso, quando Cristo vir buscar, Ele vai buscar um povo zeloso de boas obras, e que é todo seu, que vive plenamente para Ele. Ele não vai buscar qualquer pessoa. Eu costumo dizer que a igreja será tirada da igreja. Muitos que estão na igreja, pelo fato de estar na igreja, pensando que vai alcançar a salvação, e chegará nesse dia, se decepcionará. Por quê? Não permitiu que a maravilhosa graça de Deus causasse a transformação da qual Ele precisa. Então é a graça de Deus que vai nos ensinar. Quem espera pelo céu, não se sacia com os prazeres desse mundo. A graça de Deus nos coloca a viva esperança pela volta de Cristo, aquilo que Ele prometeu para nós. É o que Paulo declarou em Gálatas 2:20, ele diz, eu já fui crucificado com Cristo, eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim, e a vida genuína que tenho agora dentro desse corpo, é o resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. A vida daquele que rende o seu coração à maravilhosa graça de Deus, já é uma vida por meio da fé, por meio de Cristo, pela obra de Cristo. Já não é uma vida mais em conformidade com as suas vontades. Precisamos ser exemplos vivos da transformação que o Evangelho opera, mostrando ao mundo que a graça nos salvou e nos educa diariamente. Se você abrir o seu coração para essa graça, você não precisa estar temeroso com a volta de Jesus. Muito pelo contrário, quando você ouvir falar da vinda de Cristo, seu coração vai se alegrar. Por quê? Porque você sabe que você está preparado para se encontrar com Ele, por causa da graça, não por causa das suas obras, mas por causa daquilo que você permitiu que essa maravilhosa graça ensinasse você a viver de um modo justo, santo e piedoso. E aí Paulo continua dizendo, versículo 13, que vamos estar aguardando a bendita esperança, o aparecimento da glória do nosso Senhor, Deus
e Salvador Jesus Cristo, aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor, quando Ele vier nos ares. Essa é a esperança que precisa estar nos nossos corações. Nossa esperança não é uma hipótese, mas é uma promessa certa do Senhor. A nossa esperança não é algo, sabe, que estamos orando para que um dia talvez possa acontecer. Não, nós oramos para permanecermos firmes, porque vai acontecer. Um dia Cristo virá nos ares em poder e glória para levar para si um povo seu, zeloso e de boas obras. Ele fará isso. Quando? Não sabemos, mas precisamos estar preparados e com o nosso coração desejoso. Essa deve ser a motivação dos nossos corações para darmos liberdade a essa graça de transformar as nossas vidas, de nos regenerar, de nos recompor, de nos separar do mal, de permitir que dia após dia sejamos transformados de glória em glória, sejamos levados a ser forjados à imagem de Cristo Jesus em nossos corações. Em nossos corações, essa deve ser a nossa viva esperança, a promessa certa de que Cristo voltará. Essa esperança é chamada de bem-aventurada, porque enche o coração de alegria daquele que espera, e há certeza nos nossos corações daqueles que aguardam a volta de Cristo. Cristo virá em glória, e isso nos impulsiona a viver vigilantes e santos. A esperança da volta de Cristo não é algo passivo, mas é algo operante, é algo de ação. Não é algo que nós fomos salvos, sentamos em uma cadeira e ficamos esperando aquilo acontecer. Não. Mas, como já falamos, essa graça que nos leva ao caminho da salvação é a graça que opera a mudança, ou seja, é uma jornada. É aquilo que nós já falamos, Cristo, Ele é a porta. Então, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você entra pela porta das ovelhas, que é Jesus. Mas Ele também diz que Ele é o caminho que leva ao Pai. Você passou pela porta, agora você tem um caminho a percorrer até chegar ao Pai. Até chegar ao Pai. Precisamos andar por Ele. E essa graça, essa salvação, essa esperança da vinda de Cristo é algo operante, é algo ativo, não é algo passivo, é algo que nos leva a vivermos. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo diz assim: toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar, que é verdadeiro para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. E ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ou seja, é uma ação. Você ouve a palavra, você abre o seu coração para ela e você começa a se mover segundo a palavra. Você começa a agir segundo a palavra. Você começa a viver segundo a palavra. Não é que as nossas obras nos garantirá, mas ao agirmos sobre a palavra, essa palavra causará a transformação da qual nós precisamos. Ao andarmos segundo a palavra, essa palavra completará a obra de santificação nas nossas vidas. Ao andarmos sobre essa palavra, a palavra causará a libertação de todas as amarras, de todos os embaraços, de todo o atrapalho que temos nas nossas vidas. Queridos, muitas vezes nós estamos esperando chegar a um nível de santidade diante de Deus para começarmos a andar na presença de Deus, a vivermos as promessas de Deus, as palavras de Deus. Enquanto você esperar chegar esse tempo, você nunca viverá as maravilhosas promessas de Deus, porque você precisa andar sobre a palavra, você precisa andar sobre a promessa, para que ela cause em você a transformação. É isso que Paulo está dizendo em 2 Timóteo 3,16. O que é essa palavra? A Escritura vai nos dizer que ela é útil para nos ensinar e nos fazer compreender, ela nos convence, ela nos faz compreender o que está errado nas nossas vidas. Aí ela vem nos endireitar e nos fazer o que é correto. Vai nos levar a fazer o que é correto. Vai nos fazer agir e andar no caminho certo. Você ouve a palavra, a graça de Deus te alcança, ela entra em seu coração e aí vem as tentações, vem as seduções. Aquela canção do Tales: todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Mas o que você faz? Eu vou com o pecado, eu vou com a tentação. Não,
eu escolho Deus. Eu digo não para o pecado, eu digo não para a tentação, eu digo não para as coisas erradas, eu digo não para a vaidade, eu digo não para o orgulho, eu digo não para a falta de perdão, eu digo não para o rancor, eu digo não para a apostasia, eu digo não para a frieza, eu digo não para o desânimo, eu digo não para a tristeza, para a angústia, para a solidão que possa vir querer tomar o meu coração. Eu digo sim para Cristo. Eu vou aos pés do Senhor. Eu vou aos pés. É aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre fugir da aparência do mal. O mal está aparentando ali na esquina. O que eu faço? Eu me desvio de lá. Eu pego outro caminho para andar vigilante em obediência à palavra de Deus, porque eu estou abraçando essa maravilhosa graça. Eu já entendi as verdades de Deus. Eu já sei o que preciso fazer. Eu já sei, agora eu preciso fazer aquilo que eu já entendi, eu já fui convencido pelo Espírito Santo de Deus, agora eu preciso andar. Por que eu preciso andar? Porque há uma viva esperança no meu coração, que o meu Senhor e Salvador voltará, e eu quero me encontrar com Ele, eu quero ser levado para morar e estar com Ele, junto com Ele, eternamente. É essa alegria, essa satisfação que precisa estar viva no meu e no seu coração. Mas nós estamos perdendo a consciência da maravilhosa promessa que nos foi feita, que Ele virá. Nós estamos deixando isso esfriar nos nossos corações, e a tribulação da vida, sabe, o agitar do mundo, a correria do dia a dia tem nos distraído, e nós estamos esquecendo a razão da nossa vida. Estamos vivendo para Cristo aqui na terra, para que quando Ele nos chamar, estejamos preparados para nos encontrar com Ele. E é somente na perseverança dessa maravilhosa graça que estaremos preparados, porque é ela que nos levará a vivermos em conformidade com aquilo que Ele espera que nós vivamos. Então, queridos, que você permita que essa graça cause esse efeito na sua vida, que você hoje abra mais o seu coração e deixe essa graça operar em você. Mas pastor, é isso, é aquilo, é esse problema, queridos, isso é apenas desculpa. E posso ser sincero com você? É desculpa esfarrapada. Você acha que Deus está aceitando aquilo que você está justificando pelo fato de não estar vivendo o que a graça dele tem para a sua vida? Ele está olhando para você, está vendo o tanto de porta de oportunidade que Ele já abriu para você. Ele já deu tudo que nós precisamos para vivermos aquilo que Ele requer de nós. Ele já preparou todas as coisas, tanto que não nos deixou só, nos enviou o outro Consolador, que é o Espírito Santo, para estar conosco todos os dias. E por isso que diante de Deus, eu sou indesculpável. Por isso que diante de Deus não adianta eu dar desculpa para Ele. Devemos viver como quem prepara a casa para receber o rei, como a noiva que se prepara para o noivo. O cristão se santifica enquanto espera. Como que é essa santificação? É permitir a palavra entrar em nós, porque é ela que opera a santificação. É ela que opera a santificação. Quando você não consegue viver a vontade de Deus, você vai orar a Deus, você fala: Pai, me ajuda. Espírito Santo de Deus, olha isso aqui, que guerra, Deus, estou tentando largar, estou tentando mudar, Deus, eu preciso do Senhor. Vem, olha, a tua palavra diz isso, Deus, e eu quero andar segundo a tua palavra. Espírito Santo de Deus, me socorra, me ajuda, eu quero viver essa nova vida. E a graça de Deus vem sobre você e ajuda você a deixar a vida de pecado. Por que o homem e a mulher conseguem abandonar o mundo? Por que nós conseguimos ter prazer na lei do Senhor, em vivemos uma vida separada, em rejeitar umas coisas? Por que as coisas do mundo perdem a alegria, a satisfação para nós? Porque nós buscamos abrir o coração para essa maravilhosa graça. Quando não conseguimos abrir voluntariamente, nós clamamos a Deus para que venha nos convencer por meio do seu Santo Espírito, transformar a nossa vida e nos levar a vivermos a plenitude daquilo que Ele tem para nós. Mas é a graça dele, é o favor dele, é a obra dele. E aquele que diz que iria voltar, ele virá. Precisamos estar firmes nessa esperança de que Cristo voltará. O que Paulo está nos ensinando é justamente isso. Ele voltará, ele prometeu, ele vai fazer, ele vai cumprir. Devemos viver como quem prepara a casa para receber o rei. Imagine você, qual a autoridade de quem você tem
um carinho especial, sabe? Uma pessoa importante, que você olha na TV, na mídia social, você fala, rapaz, esse cara eu admiro, essa pessoa, e aí essa pessoa liga para você, manda uma mensagem no WhatsApp, ô, meu amigo, meu irmão, amanhã eu estou lá na sua casa, vou tomar um café com você. Você ia deixar a sua casa de qualquer forma? Quando nós recebemos pessoas simples, pessoas comuns, sabe, do nosso ciclo de convivência, não são pessoas, às vezes nós temos até a vaidade de nos orgulharmos em nós mesmos e falar, sou melhor que o irmão, né? Mas o irmão vem na nossa casa, nós corremos limpar o chão, sabe, tirar a sujeira das coisas, organizar a roupa que está espalhada pela casa, para que o irmão chegue e fique à vontade na nossa casa, seja bem, é assim ou não é? Não é dessa forma? Você imagina receber uma pessoa importante que você admira, você ia lavar a casa do telhado até a parte da fundação, e até cavar ali para lavar a fundação, para que se ele olhasse para a fundação ia achar limpa, né, irmão Luciano? Lavar essa sapata, tudo ali, para quê? Para preparar para a chegada dele, para ter um ambiente preparado para recebê-lo. Eu e você estamos aguardando a vinda do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso. Não é de qualquer pessoa, é o que está acima de toda outra que você possa admirar. É o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele diz que voltará e que virá para nos buscar. Como estamos nos preparando para recebê-lo? Como estamos preparando a minha sua? Isso não é uma questão de preparar ambiente físico, de limpar cadeira, limpar, sabe, tirar teia de aranha dos cantos. Não, é a questão de preparar a minha sua vida. Porque Ele não vai olhar a estrutura material, Ele vai olhar para o nosso coração, o quão preparado, como nós preparamos, permitindo a graça dEle nos transformar. Ele já nos deu a sua palavra, Ele já nos deu o seu Espírito, Ele já nos deu tudo o que precisamos, para quando Ele voltar, possamos estar preparados, possamos estar prontos. A graça de Deus se manifestou para nos salvar. Essa mesma graça nos ensina a viver em santidade. Ela nos enche da bendita esperança da volta de Cristo. Enquanto o mundo mergulha em corrupção e desespero, o cristão olha para cima, aguardando o Rei dos Reis. Aguardando o Rei dos Reis. Essa esperança não pode ser roubada de nós. Ela deve nos motivar a viver firmes, fiéis e fervorosamente, até que Ele venha. Olha que promessa nós recebemos em Atos 1, versículo 11. Quando os discípulos, Jesus subiu aos céus, os discípulos ficaram olhando para o céu, e de repente, uns anjos apareceram ali e falaram para eles, Atos 1:11, diz assim, e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês, Ele foi elevado ao céu, mas voltará do mesmo modo que vocês viram subir. Aleluia! Ele voltará, Ele voltará. Ele prometeu e Ele vai fazer. Agora, você, se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto para encontrá-lo? Você está pronto? Se a trombeta soar agora, se houver um alarido no céu, você está pronto? A sua vida está preparada? Por isso Ele bate a porta do seu coração. Porque Ele te ama tanto que Ele não quer te perder. Ele um dia se despiu da sua glória, se fez homem, se humilhou, foi coroado de espinho, foi chicoteado, foi rejeitado, foi maltratado, para poder te dar essa maravilhosa graça, para te levar com Ele. E você sabe por que Cristo não voltou ainda? Porque tem muitos que Ele quer que ainda esteja com Ele, Ele está insistindo, batendo a porta do coração, para que abra o coração, para estar com Ele. Sabe por que ainda estamos respirando ainda? Porque Ele nos permitiu para vivermos uma vida de concerto com Ele, para que quando Ele nos chamar para Ele, possamos verdadeiramente nos encontrar com eles no céu de glória. Por isso estamos vivos. É o que diz Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Merecíamos isso? Não, mas é a misericórdia dEle. Ele não está nos dando o que nós merecíamos por causa do nosso pecado.
mas Ele está nos dando o que nós não merecemos: graça, favor. A Bíblia vai dizer na carta aos Hebreus: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não seja como aqueles no deserto que endureceram o coração e rejeitaram a sua voz. Hoje o Senhor está falando contigo. Abra o seu coração para Ele. Permita que essa maravilhosa graça complete a obra que já foi começada na sua vida. Permita que essa maravilhosa graça cause a transformação da qual você precisa.